Testemunho. Louvor. Igreja Corpo do Messias. Apresenta. Antes de ter ido de viagem, convertido, lembro-me do Ministro de Graça, estamos no Talento, e utilizei a ilustração da parábola dos talentos, sendo que haviam 3 homens que recebiam 3 talentos, 3 homens que representam 3 igrejas, e dando volta à palavra e pedindo ao Senhor que mostrasse qual é que eram os 2 talentos, não sei se os recordais, os primeiros 5 talentos, a unidade monetária, que é simplesmente uma ilustração, uma parábola que Jesus Cristo utilizou, são os 5 ministérios. Os 2 talentos, que eram aqueles que eu ainda não tinha tido a percepção do que eram, é o bautismo de águas e o bautismo do Espírito Santo de fogo. E o único talento, aquele que recebeu o único talento, é exatamente a revelação do amor de Deus, a revelação de Cristo. Representa a palavra 3 igrejas, 3 identidades, nas quais vemos de antemão que houve dois homens que entenderam perfeitamente qual era a revelação de Cristo, e independentemente da quantidade de talentos que tenham recebido, eles não se focaram nos talentos, mas focaram-se sim no Senhor dos talentos. Grande parte das nossas vidas passamos o tempo a focar-nos naquilo que recebemos, porque queremos ter um sentido de propriedade. Dizemos a nossa igreja, a minha igreja, o nosso ministério, o meu ministério. Não temos a tendência de olhar para o Pai das Luzes e estar gratos por aquilo que Ele nos dá. Significa que por aquilo que Ele nos faz participar. Paulo identifica-se como colaborador de Cristo. Ele identifica-nos a nós, a sua igreja, como colaborador de Cristo. Portanto, não temos qualquer tipo de propriedade. Amém? Amém. Jesus Cristo não teve propriedades. Ele veio a dar. Ele veio a dar a vida. Aquele homem é uma igreja que, pessoalmente, quando olho à nossa volta, penso que é aquela que, hoje em dia, é mais abundante no nosso seio. Pessoas que querem ter o sentido da propriedade e pessoas que têm uma percepção de Deus simplesmente como um Senhor ao qual nos tem ao seu serviço e que nós vemos como alguém que é severo, alguém que vem continuamente a pedir-nos contas, alguém que continuamente está irado, o qual é completamente ao contrário. As suas misericórdias são eternas. Ao despertar temos as suas misericórdias. A ira de Deus vem por um momento, diz a palavra de Deus, diz ao salmista, a tua ira é um só momento, mas amanhã despertaremos com alegria. Amém? Amém. Irmãos, é simplesmente um seguimento, e eu queria isto, porque temos tanto sentido de propriedade hoje em dia? Porque cada vez mais as pessoas querem apropriar-se de coisas? Porque realmente, conforme diz a palavra do Senhor, porque que há violência, porque que há ciúmes, contendas entre os irmãos? Estou a falar na igreja, porque que existem? Exatamente porque em nós há um sentido de propriedade. Há uma lacuna emocional de que nos possamos identificar com o amor de Cristo. Temos essa dificuldade de ver a um Deus que, antes de ser Senhor e antes de ser Rei, foi o Criador dos céus e das terras, foi o Criador, fez-nos exatamente à sua imagem e semelhança, fez-nos completos, fez-nos perfeitos, fez-nos uma obra consumada na cruz do Calvário por meio de Jesus Cristo. Amém? Mas temos essa dificuldade de entendermos que, sobre todas as coisas, Deus quer manifestar em nós, a sua igreja, a sua natureza. Ele quer fazer-nos completos, conforme diz a palavra de Deus. E temos sempre a tendência de querer olhar para nós mesmos, fazer uma introspeção, e que a nossa pessoa, mais bem, se apropria não só de coisas, senão, nomeadamente, de pessoas. E muitas vezes mascaramos-nos de evangelistas, entre aspas, ou mascaramos-nos de ministros, entre aspas, simplesmente para clonar as nossas ideias nos demais, mas não para trazer a revelação de Cristo. Paulo dizia que não pretendia ter alcançado nada. Ele dizia, embora que ele, segundo a lei, fosse totalmente preparado para todas as coisas, viesse de boas famílias, no entanto, ele tomava tudo por lixo, contanto de
poder conhecer e terminar o seu supremo chamamento em Cristo Jesus. Paulo centrava-se em dar a conhecer a cruz. Dava a conhecer o ministério de Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Normalmente nós temos a tendência de querer clonar as demais pessoas com os nossos ideais. Mas o Evangelho é nomeadamente a revelação de Cristo e centra-se unicamente na pessoa de Cristo, por o qual no seu sacrifício na cruz do Calvário todos temos entrada diante do trono de graça de Deus. Amém? E podemos despertar cada manhã confiados, porque a sua misericórdia é eterna. No entanto, aferramos-nos a nós mesmos, queremos ser proprietários da verdade e não queremos ser peregrinos. Peregrinos, somos chamados a ser peregrinos nesta terra. Amém? A palavra de Deus diz em Filipenses 2: se pois há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, versos 1 ou 2, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo a que penseis a mesma coisa. Diz comigo, a mesma coisa. A mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, diz o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Amém? Isto é a Reina Valera revista e corrigida de 1960, parece-me. A de 1995, no entanto, diz: portanto, se algum conforto há em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Mas ia mais para além e lia da nova tradução da língua de hoje. Por estarem unidos, e toma nota a isto, se não tens esta tradução, escreve, se tiveres rapidez para fazer, diz: por estarem unidos com Cristo, diz unidos com Cristo. Unidos com Cristo. Vocês são fortes. O amor dele vos anima. O amor dele vos anima. E vocês participam do Espírito de Deus. Participantes do Espírito de Deus. Repara bem como muda. Se estamos unidos com Cristo. E diz, em seguida diz: e também são bondadosos. Isso também são bondadosos. E misericordiosos uns com os outros, então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Amém? Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, a Trindade de Cristo, a harmonia completa. O que Paulo desejava e o que ele deixava implícito é que realmente devemos ter o mesmo amor, o mesmo sentido, unidos de alma e de mente. Isto só pode acontecer tendo a revelação de Cristo por meio do Espírito Santo de Deus. Significa que não vamos poder apropriar-nos de um ideal. Isto tem que vir por meio da revelação do Espírito Santo de Deus. Tem que vir às nossas vidas não porque o pastor sai a predicar o Evangelho, não porque lemos unicamente a Bíblia, não porque somos já cristianos veteranos em conhecimento e em letra da palavra, senão por revelação do Espírito Santo de Deus. Então, todas as demais coisas dissipam-se, porque passamos a poder estar em harmonia no corpo, em harmonia com Cristo, porque estamos em Cristo. Amém? Por isso Paulo dizia: tudo posso em Cristo que me fortalece, porque ele estava arraigado em Cristo. Por isso ele dizia: não venho a vós com palavras vãs de subtileza, de sabedoria humana, senão venho a vós com demonstração de poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é aquilo que faz com que possamos ser transformados. O poder do Espírito Santo é aquilo que faz com que realmente possamos ter a revelação de Cristo, possamos entender o maravilhoso milagre do pacto selado pela sangue do Cordeiro. Isso não é o nosso intelecto. O nosso intelecto quer fazer-nos proprietários. E Deus quer nos fazer coparticipantes, colaboradores. Quer que façamos que não só estejamos de uma forma harmónica entre a Igreja, completando-nos uns aos outros, mas que sejamos completos nele. Amém? E isto é exatamente aquilo que Paulo disse aqui, por isso eu peço que me dê uma grande satisfação. Uma grande satisfação.
aquilo que poderia satisfazer mais Paulo era ver que a igreja vivia em harmonia, e não só aqui está a relatar uns com os outros, porque a harmonia que a igreja pode ter entre uns e outros vem primeiramente de que nós individualmente estejamos em harmonia com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém? E é esta revelação, irmãos, muitas das vezes falta-nos esta revelação às nossas vidas. Muitas das vezes podemos ter muito conhecimento da palavra, podemos ler a palavra de contínuo, mas é palavra morta. A palavra é morta se o Espírito não a vivifica, se o Espírito não revela a Cristo. É incrível como no livro de Judas, ele começa a escrever: Judas, servo de Jesus Cristo, o irmão Tiago, escreve aos chamados, santificados com Deus Pai, conservados por Jesus Cristo. Paulo escreveu que todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele e nele subsistem. Aqui está a harmonia completa. Tudo foi feito por Ele, para Ele, e onde é que subsiste? Nele. Não é em ti, não é em mim. Amém? Nós queremos fazer-nos proprietários. Queremos ter um sentido de propriedade. E Cristo quer dizer-nos: vocês são colaboradores. Eu sou colaborador. Eu sou um enviado. Tu és um enviado. A palavra de Deus chama-nos irmãos de Cristo. Amém? E aqui está uma revelação tremenda, irmãos, que muitas vezes não conseguimos entender. Ele vai mais para lá, conservados por Jesus Cristo, e começa a saudar as pessoas, dizendo-nos misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados contra os falsos mestres, amados, procurando escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação. Acerca da salvação, tive por necessidade escrever-vos para exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque diz: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para o mesmo juízo, homens impíos que convertem em dissolução a graça de Deus e negam o Deus único, dominador, e o Senhor nosso Jesus Cristo. E isto é exatamente a revista corrigida. Vamos ler mais duas versões bíblicas, porque é interessante possamos ter este taburete para termos uma base, uma melhor base. Esta é corrigida: fiel, 60, 95, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos mesmos chamados, guardados a misericórdia, a paz e o amor seja convosco. Separei-vos este de vez em quando falho. Seja convosco e vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, senti-me obrigado em corresponder-me convosco, exortando-vos a que batalhasseis diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos introduziram-se com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens impios que transformam em libertinagem a graça de Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Em linguagem de hoje corrente diz: eu, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escrevo estas cartas aos que foram chamados. Isto é, àqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus Cristo protege. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Amém? Meus queridos amigos, eu estava fazendo tudo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Pois alguns dos homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente, sem serem notados, e torcem a mensagem ao respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. E também rejeitam a Jesus Cristo, o nosso único Mestre e Senhor, há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já prescreveram. Podíamos ler todo o livro de Judas, não é muito grande. Mas, irmãos, o que é que este livro nos mostra? Exatamente que Deus vem às nossas vidas a revelar-se, para que também guardemos em depósito a sua vida e a fé nele, que entendamos e possamos estar despertos, alerta, e que não deixemos que, conforme também diz a palavra do Senhor, que deixemos de ser crianças, que nos deixemos
de deixarmos levar de qualquer vento de doutrina. Muitas vezes deixamos levar daqui para ali, daqui para lá, exatamente porque não temos a revelação da palavra. Conhecemos a palavra, conhecemos a Cristo através da palavra, mas não conhecemos a Cristo carne. Não conhecemos a Cristo, ao Cristo revelado, ao Evangelho vivo, ao Verbo feito carne. O Verbo feito carne que teve um amor, muitas vezes, muitos falamos de amor. Amor para a frente, amor para trás. Mas o que é amor? O que é amor? No que é que foi demonstrado o amor por Jesus Cristo? Na sua humilhação. Como é que Ele mostrou o amor? Ele sempre disse: não falo nada da minha própria conta, senão tudo aquilo que falo é aquilo que eu ouço do meu Pai. Não faço. Acusaram-me de expulsar demónios por Belzebu, acusaram-me de um montão de coisas, e ele sempre foi humilde, foi manso. Continuamos muitas vezes sem entender a natureza de Cristo, porque não temos a revelação de Cristo. E então escondemos atrás das nossas imperfeições. E o que fazemos ao escondermos atrás das nossas imperfeições é exatamente que torcemos a mensagem do Evangelho. Torcemos a palavra. Queremos justificar as nossas debilidades pela palavra. E não é tal. Devemos reconhecê-las. Eu queria passar a Mateus 11 e não faz falta escrevam. Vamos mais rápido, que é para... Já vão 15 ou 20 minutos, está rápido. Mateus 11, Jesus Cristo disse: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas cargas pesadas. Eu vos darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso, tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo que vocês façam são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Na revista, na Almeida Revista de 95 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Amém. Grande parte das pessoas dizem que é difícil servir a Cristo. Nós vivemos num ministério o tempo inteiro e vejo como os irmãos continuamente dizem que é difícil servir a Cristo. Não é difícil servir a Cristo quando não temos um sentido de propriedade e quando nos abandonamos na mão do Mestre e entendemos a revelação de Cristo. Então entendemos que o seu fardo é ligeiro e é leve, e aquilo que Ele nos encarga é leve. Se nós permitirmos que Ele opere no seu poder e não nós no nosso poder, nas nossas próprias forças, nos nossos sentidos de propriedade, em vez de muitas vezes querermos ser nós a fazer a obra, porque é que não deixamos que Cristo faça a obra em nós e através de nós? Mas para isso temos que permitir que o Espírito Santo venha às nossas vidas e que nos revele a Cristo. Que nos revele a Cristo. Apolo, diz a palavra de Deus, no livro dos Atos, foi quando recebeu o Evangelho. Ele ainda não tinha recebido o bautismo do Espírito Santo. E ele, com o zelo de predicar, predicava o tempo inteiro. No entanto, relata a palavra de Deus sobre Priscila e Aquila, um casal recém-convertido, que tinham recebido o bautismo do Espírito Santo, e diz que encontraram Paulo a pregar o Evangelho, e eles foram, adressaram depois da mensagem, e disseram, e diz a palavra de Deus literalmente, que lhe apresentaram um melhor Evangelho, porque ele estava parco, falto do bautismo do Espírito Santo. Amém? Não tinha a revelação. Ele tinha aceitado a Cristo. E a igreja encontra-se muitas das vezes assim. A igreja és tu, sou eu. Parcos da revelação por meio do Espírito Santo. Parcos no bautismo do Espírito Santo. Não somos capazes de entender e muitas vezes olhamos para Deus como que Deus seja uma pessoa que nos venha a cobrar aquilo que nos manda fazer. Ele é Pai, Ele ama eternamente. Ele deu o melhor por ti e por mim. O amor de Cristo e a humildade de Cristo vê-se em que Ele viveu uma vida rendida. Ele não viveu a vida por a sua própria conta. Ele não tomou autoria de nada. Jamais. Ele caminhou simplesmente a fazer aquilo que o Pai... Ele viveu aquilo que o Pai lhe enviou a fazer. Ele foi enviado a fazer a obra do Pai. Ele não fez nada da sua própria feitura. Ele não quis ser proprietário. Ele não quis dizer, aqui sou eu, estou aqui o enviado, o ungido. Ele, quando tocava as pessoas, quando proferia a palavra, rapidamente se movia daquele sítio. Não permanecia à espera de receber as flores.
as palmas, o aplauso, porque Ele queria exatamente demonstrar a essência do seu amor, a essência da sua natureza, que era a humildade e a bondade, tantas e tantas outras coisas, mas é essencialmente a bondade e a humildade. Por isso diz a palavra de Deus que Ele foi capaz de humilhar-se até ao sumo, obediente até ao sumo, humilhando-se até à morte e morte de cruz. Porquê? Porque a sua natureza não era viver Ele a vida, não quis ser Ele o proprietário dos seus dias. Tu e eu queremos fazer-nos proprietários dos nossos dias. Queremos apropriar-nos da mensagem, em vez de permitir que sejamos um com a mensagem. Amém? Amém. A diferença é que nós temos que ser uma mensagem. Temos que estar harmonizados dentro da mensagem. E essa mensagem permanece igual, porque tem continuamente a revelação do Espírito Santo. Não se muda, não se disfarça de pastor. Não se disfarça de um dom clerical. Não necessita títulos, não necessita púlpito, porque a mensagem é viva, a palavra é viva, emana vida, produz vida. Diz que do nosso interior correrão rios de água viva, e significa que Cristo está em nós. Não somos proprietários, somos peregrinos. Porque é que Cristo quer ensinar-nos a sua natureza de humildade? O que é que significa ser humilde? Há pessoas que pensam que ser humilde é ter escassos recursos. Estamos enganados, isso não é ser humilde. Há pessoas que pensam que ser humilde é ter uma postura como... Não é nada disso, não tem nada a ver com isso. Sabes o que é a humildade para mim? No meu entender, o que é a humildade? É que uma pessoa possa esquecer-se dele mesmo. Foi aquilo que Cristo fez. Ele esqueceu-se da sua pessoa, ou seja, Ele ignorou-se, a sua identidade como filho. Ele ignorou a sua identidade como filho de José e de Maria. No entanto, obedeceu-lhes. Mas Ele ignorou. Significa, Ele abstraiu-se de si mesmo. Ele abstraiu-se de ser uma identidade para passar a ser um todo com o Pai. Amém? Isso é humildade. Abstrair-se de ti mesmo. Ou seja, desviar todas as atenções de ti. Significa não te sentires qualquer tipo de propriedade nesta vida. Isso é ser humilde. Foi o que Jesus Cristo fez. Humildade é aceitar as coisas, não é resistir. Humildade é aceitar a palavra, não é resistir à palavra. A palavra ensina-nos que devemos resistir ao diabo, não à palavra. A palavra ensina-nos que não devemos resistir ao Senhor, nem à sua vontade. A palavra ensina-nos que não devemos resistir aos irmãos. A palavra ensina-nos que não devemos resistir aos ministérios. A palavra ensina-nos que devemos resistir ao pecado. E então resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Amém? Esse é o que temos que resistir. A palavra diz que não devemos resistir ao pecador. O pecador devemos de entendê-lo, devemos de amá-lo e devemos de instar-lo em amor a que se arrependa e aceite a misericórdia de Deus na sua vida. Esse foi o ministério de Cristo. Não foi de vir a condenar. A palavra ensina-nos que devemos suportar as provas, devemos suportar-nos uns aos outros naquilo que diz respeito às nossas manifestações temperamentais. Porque quando estamos a emanar de nós a natureza de Cristo, então não é necessário suportarmos uns aos outros. Devemos suportar-nos uns aos outros no que diz respeito ao nosso temperamento carnal, aquilo que emana de nós, a nossa carne, o nosso instinto, a nossa genética humana, que é contra a natureza de Cristo, natureza caída, diz a palavra de Deus em Efésios. Nisso devemos suportar-nos uns aos outros. Amém? Para poder manifestar o amor do Senhor e para poder ir crescendo de graça em graça, até chegarmos à plenitude do conhecimento de Cristo. Devemos sujeitar-nos, diz a palavra de Deus. Mas para estar sujeitos, unicamente é possível ser sujeito quando estamos impregnados do Espírito Santo de Deus. Sem Espírito Santo é impossível que sejamos sujeitos uns aos outros. Mas temos que entender uma coisa: devemos anhelar que Deus derrame sobre nós o seu Espírito Santo. Diz a palavra de Deus que o Espírito de Deus não é um espírito de medo, de temor, senão um espírito de amor também.
Poder e domínio próprio. Já chega de ser... Irmãos, isto é muito simples. Podemos passar a vida a disfarçar-nos de cristãos, ou podemos passar a vida a tratar, pela graça de Deus, viver a vida de Cristo e estar em harmonia com Cristo. Amém. Ok? A mensagem é tão simples como isto. Mas para isso devemos reconhecer que não podemos passar a vida a dizer: é que eu tenho esta debilidade. Sim, mas a palavra de Deus diz: conforme Paulo dizia, reconheço as minhas debilidades e glorio-me nelas, porque quando sou débil, Ele faz-me forte. É que eu volto a cair neste pecado continuamente porque é uma debilidade. Não. Se Cristo está em ti, tu vais poder superar essa debilidade. É claramente como dizia o profeta: diga ao débil, forte sou. Como em ti mesmo? Não, em Cristo Jesus. Simples. Aí está a harmonia. Aí está a revelação de Cristo nas nossas vidas. Para isso temos que aceitar-nos tal como somos e reconhecer as nossas debilidades. Porque não podemos reconhecer a nossa debilidade somente quando pecamos. E quando somos, de alguma maneira, muitas vezes, como diz o ditado, que a ocasião faz o ladrão, mas quando é apanhado o ladrão, então reconhece a debilidade. Mas quando não é apanhado, pois, o ladrão vem da igreja, vai levantando as mãos e vai falando cristianismo e já está. Não. Então devemos aceitar a nossa debilidade, reconhecer a nossa debilidade, porque isso é o que diz Paulo. Porquanto eu sei que quando reconheço as minhas debilidades, então sou forte. Cristo vai fortalecer-me e digo que forte sou e pode superá-las. Porquê? Porque reconhece a sua debilidade. Amém? Não dê uma desculpa para a sua debilidade, senão que reconhece a sua debilidade e o Espírito Santo de Deus dá-nos a capacidade para ultrapassar essa debilidade. Amém? É necessário reconhecer as nossas debilidades para poder fortalecermos no Senhor e realmente que a Escritura se faça realidade nas nossas vidas e que sejamos sim realmente uma mensagem em si mesmo, que as nossas vidas possam manifestar a Cristo, porquanto vamos superando as nossas debilidades e não vamos desculpando-nos nas nossas debilidades. Porquê é que devemos buscar ser humildes? Porquê é que nos devemos associar com humildes? Muito simples. 3 coisas. Primeiro, para participar da natureza de Cristo. Aprendei em mim porque eu sou manso e humilde de coração. Uma vez eu disse. Amém? Outra coisa, porque fazendo isso, então podemos ser felizes. Já não necessitamos viver frustrados. No frenesim. Coríntio era o protótipo da sociedade de hoje em dia. Muitos intelectuais, várias frentes de uma igreja nova, jovem, na qual depois cada um vinha com a sua filosofia, com a sua ideia. Então Paulo, quando foi predicar a Corinto, disse que apareceram lá uns irmãos que diziam: não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo. Havia competência, havia rivalidade. Não tinham entendido a mensagem do Evangelho. Não tinham entendido a harmonia. Muitas vezes estamos assim, em competência. Porquê? Porque temos o sentido de propriedade que queremos apropriar-nos. Queremos encontrar, queremos abrir caminho. Há uns que tentam abrir caminho. Há pessoas que lutam a vida inteira por um posto, por um reconhecimento. E quando não conseguem, pois continuamente estão frustradas. E o que é que isso as faz? Produz na vida? Pois amargura, angústia. Exatamente. Muitas vezes estão indignados. Outros porque alcançaram coisas e depois perderam-nas. E angustiam-se. E têm um sentido de competência. Se tendo a Cristo, temos tudo. Amém? Quem dá testemunho de nós no Espírito Santo não é se buscamos a glória dos homens, então a nossa vida é passada em vão. Se aquilo que buscamos é um lugar ao sol, então depois esperamos pelo verão e vamos para o Algarve ou para a Costa do Estoril, não sei. Mas isso não nos vai levar a lado nenhum, porque isto não nos vai revelar a Cristo. Não são buscar primeiramente o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Depois de buscar primeiramente o reino de Deus, só podes buscar primeiramente o reino de Deus quando tens a revelação de Cristo em ti. Quando tu entendes que Deus ama-te, quando tu entendes que a única coisa que tens que fazer é estar em harmonia
com a revelação de Cristo. A única coisa que tu tens que perceber não é saber quando é que Cristo vem. É simplesmente gozar-te, alegrar-te que Cristo vive em ti. Amém? E aí aprendes a sua natureza, a sua humildade. E então estás feliz. E quando tu estás feliz, sabes o que é que acontece? Fazes-os mais felizes. Mas quando tu estás amargurado, amarguras-os mais. Amém? A amargura e a felicidade contagiam-se. Mas diz que a alegria do Senhor é a nossa fortaleza. E a amargura da carne, não diz o ditado, mas seguindo a corrente, mas se estamos amargurados, então a palavra de Deus diz num provérbio que o homem suportará a sua enfermidade, mas o homem angustiado, quem o suportará? Quem pode suportar um homem e uma mulher angustiada? Luteira contínua, todos os dias, angustiado, amargurado, queixa contra tudo e contra todos, porque não entendeu a natureza de Cristo, não tem a revelação de Cristo. Pode estar na igreja, pode estar no ministério, pode até ter títulos e todas as demais coisas, mas são simplesmente coisas externas. E a terceira é que temos realmente a entidade em Cristo Jesus, pelo tanto, sabemos que o essencial não somos nós, não precisamos ser proprietários de nada, o essencial é Cristo. E sendo que Cristo é o essencial, sabemos passar o testemunho. Significa, sabemos que não precisamos de aferrar-nos a nada, não precisamos nos aferrar a uma posição, a um título, não precisamos disfarçar-nos de pastor, não precisamos de falar de cristianês, porque o Espírito Santo é aquele que faz obra nas nossas vidas. Amém? Amém. E na medida em que vamos tendo a revelação de Cristo, vamos crescendo na estatura de Cristo, não no ministério. Porque os trepas terminam sempre em último lugar, mas aquele que se humilha, Deus o exalta a seu tempo, no tempo de Cristo. Os trepas vão terminar ali para baixo, podem estar no topo da montanha, mas também não sempre. Porque pelos seus frutos os conhecereis. Temos ascendências a querer ser proprietários. Quando abandonarmos a propriedade e entendemos que o reino dos céus é semelhante a um homem que, encontrando uma pérola numa terra, foi vender tudo aquilo que tinha para guardar para essa pérola. O importante é aquilo, não é nada mais. O resto são balelas, não serve para nada. Somos forasteiros. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 2,11: peço-vos que, como peregrinos e forasteiros, vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. A primeira é a propriedade. Por exemplo, vê-se na relação matrimonial. Os matrimónios nos quais há ciúmes, esses temperamentos não estão sujeitos ao Espírito Santo de Deus. O que é que acontece? Há um sentido de propriedade. E esse sentido de propriedade é a primeira concupiscência da carne, que depois desenvolve-se em muitas outras facetas. Não somos proprietários da nossa esposa, nem a nossa esposa é proprietária de nós. Somos um em Cristo Jesus. Temos que buscar a harmonia. Vê-se na igreja. Na igreja, quando entendemos que devemos completar-nos uns aos outros, há harmonia. E onde há harmonia, aí vem o quê? A presença de Deus. E quem faz a obra? Deus, através do seu Espírito Santo. Não é a igreja que faz a obra. Não é? A igreja somos meros canais. Os ministérios somos meros canais. A nossa individualidade e identidade é um mero canal. É uma ferramenta que Deus utiliza. E na sua casa há vasos de honra e desonra. Mas para que Deus se honre em nós, devemos aprender a sua natureza. A sua natureza. Devemos aprender o seu caráter. Devemos aprender que Ele é manso e humilde. Fazer a obra de Deus, sendo que Ele a faz através de nós, não é difícil. Podemos ter momentos nos quais sentimos a ira de Deus, sentimos muitas das vezes como parece que Deus não está, mas Ele está, porque conforme dizia o salmista, pela manhã há alegria, porque a ira vem por um momento. Quando atuamos na nossa carne, quando semeamos na nossa carne, quando não permitimos que Deus se revele em nós e através de nós, então estamos a conspurcar o Evangelho. Estamos a passar uma imagem adulterada de Cristo. Amém? E nós somos a igreja. Ele chamou-nos a nós. Agora temos que lutar
na batalha da nossa fé, tal como dizia a palavra de Deus, Judas, para que não nos deixemos levar pelas nossas. Diz a palavra de Deus em Hebreus: todos morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Entendemos que somos peregrinos. E se vivemos a vida como peregrinos e aprendemos a ter felicidade nisso, vamos estar gozosos. Três pontos muito simples que vos disse porque necessitamos de aprender de Cristo. Porque Ele é manso humilde. Porque necessitamos de aprender essa natureza de humildade, esse amor, a ter essa relação para participar da natureza de Cristo, para ser felizes e fazer os demais que estão ao nosso entorno felizes, para animar. Judas diz para animar-vos, para que não vos deixeis enganar, porque aqueles que estavam já diante de mão predestinados para a ira. Há muitas coisas hoje que falam sobre a predestinação e a procrastinação. Então teríamos que invalidar a graça de Deus. Deus predestina, mas Deus deu-nos o livre arbítrio de poder escolher. Significa que num breve momento tu podes arrepender-te e aquilo que estava predestinado para desonra, Deus transforma por uma decisão pessoal. Tu podes predispor-te a ti mesmo a dizer: eu sou débil nesta área e eu volto a minha face a Cristo, e Cristo vai-me fazer forte e vai-me fazer com que eu vença. Eu entendo a Cristo, eu tive a relação por meio do Espírito Santo, eu estou cheio do Espírito Santo, eu recebo o Espírito Santo de Deus, que é um Espírito de poder e de amor e de domínio próprio. Amém? Portanto, eu não preciso de esconder-me atrás de uma debilidade, eu preciso de esconder-me atrás da cruz de Cristo e abraçar essa cruz. O Evangelho da cruz, o Evangelho da abnegação. Cristo invalidou a sua imagem em pós de revelar ao Pai. Era o que ele queria, revelar ao Pai. Revelar ao Pai. Veio, disse a Filipe: revele-vos o Pai, venha revelar-vos o Pai, não digo nada da minha própria conta, não era ele. E aquilo que nós devemos aprender a fazer como igreja é aprender o mesmo, aprender de Cristo, centrar-nos em Cristo Jesus. Amém? Abandonarmos da competição, abandonarmos da nossa concupiscência carnal, sabendo que não vamos ter qualquer tipo de propriedade. Porque aquilo que veio da terra, à terra voltará. E quando for para a terra, o que é que leva? Alguma propriedade? Pergunto: já viste alguém ser enterrado com uma propriedade? Não. As pessoas anseiam, angustiam-se uma vida inteira por propriedades. Muitos deles vão na eternidade sem Cristo, vão à condenação. Deus não é condenação. A condenação é esta: os homens, tendo conhecido Deus, não lhes aprove seguir a Deus, mas sim o mundo. E essa é a condenação. Quando, tendo recebido a mensagem, tu não aceitas a mensagem, pelo contrário, decides-te fazer proprietário de algo. E nesse sentido de propriedade, esquece-te que o reino dos céus é um homem que, tendo visto a pérola preciosa naquela terra, foi vender tudo o que tinha e comprou aquele pedaço de terra para guardá-lo. Amém? E olhas para Deus como alguém que simplesmente manda de ti. Deus não manda. Deus deu tudo por ti. Amém? Ele dá-te continuamente uma nova oportunidade para que tu faças harmonia com Ele. Entendem a vós, pois, este mesmo sentido que houve em Cristo Jesus. Continua a dizer Filipenses. Podemos ser um com Cristo Jesus. Ele pode ser em nós, e essa é a revelação que nos vai fazer vitoriosos em Cristo. Amém?